Paulo Elpidio de Menezes Neto é o nosso dialogador de hoje, trazendo temas da universidade, dos direitos humanos, da política. Ele é um cientista político, ele é ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, um dos criadores, né, da Universidade Federal do Ceará ao longo da sua história. E ele está aqui conosco para conversar a partir dos objetos que ele me trouxe, porque os objetos vão dando a pauta da conversa. E eu tinha falado do segmento anterior, Paulo Elpidio, de que você tinha me trazido um livro minúsculo, e eu vi que é a Declaração dos Direitos do Cidadão. Deixa eu falar em francês, que é para fazer um charme aqui. Deixa eu ver se eu falo aqui direitinho. Cadê? La Déclaration... Cadê, meu Deus? Des droits, não é isso? É, des droits. Des droits de l'homme E e des des- citoyens. Não é isso? É. E du citoyen. É. Muito bem. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ah, deixa eu mostrar. Isso. Por que você trouxe? Está preocupado com isso? Então, ando preocupado com muito isso? preocupado, porque há uma versão brasileira, através do Plano Nacional dos Direitos Humanos, em que se faz uma releitura desses direitos tradicionais, né? E com algumas sérias ameaças ao princípio da livre informação, do direito de expressão, prevê-se a criação de um conselho superior que vai naturalmente baixar instruções, normas e bons procedimentos, como se faz nas casernas e nas organizações fechadas, sobre como as pessoas podem se expressar, sobretudo a mídia. E esse projeto sofreu há 2 anos atrás, sofreu tantas reações que foi relegado um pouco ao silêncio, mas foi uma estratégia. Essas ideias continuam fermentando dentro da usinagem de leis do governo, e provavelmente essas coisas vão sair. Virão gota a gota. É um processo que está ocorrendo na Argentina, na Venezuela, na nossa vizinhança andina. Mas você acha que isso vai virar censura? Olha, Que a aprovação de um conselho desse poderia virar uma instância de censura? Olha, de controle? o cachimbo faz o... Não é? O uso do cachimbo faz a boca torta. Faz a boca torta, é essa a expressão. A disponibilidade da força torna... na verdade, não usá-la passa a ser uma... Quem tem a força para controlar os meios de comunicação, dificilmente não a utilizará quando for necessário. E o problema é saber quem é que vai dizer quando é necessário utilizar esses instrumentos. Eu não tenho certezas, eu tenho dúvida. Sempre que eu vejo alguém preocupado com os excessos da imprensa, da mídia, eu fico um pouco preocupado, porque mais valem os excessos do que os controles rígidos sobre essa forma de manifestação. Até porque nós já temos a lei da imprensa, nós já temos as leis de responsabilidade de opinião, não é? De acusação de alguém. Já temos as verbas publicitárias. Já temos tudo isso. Que condicionam sim. o comportamento das empresas. Às vezes fico também me perguntando sobre a oportunidade disso, me perguntando. Ainda não tenho opinião formada. Porque não conheço o projeto. Até porque o projeto foi muito alterado, né? E nós estamos vivendo essa lua de mel com a liberdade de pensamento há pouco tempo. Sim, é verdade. A chamada nova democracia brasileira é muito recente. A partir de 85, 86, 87, né? Não é possível que já estejamos cansados de... E eu fico me perguntando se é necessário, porque, como eu disse, já existe a lei de injúria, que condena a injúria, que condena a difamação, a lei de imprensa, né? O direito de resposta. Muitas limitações. Você não tem acesso aos documentos públicos que estão em arquivo. Você não tem não acesso pode nem a sua própria história do país. nada. Você não tem liberdade de escrever uma biografia sobre uma pessoa
sem que a família concorde com o que você vai dizer sobre o biografado. Há uma série de cerceamentos que não custa apertá-los, multiplicá-los e fazer com que essa conversa que nós tivemos hoje aqui, por exemplo, pelo menos a primeira parte, se tornasse inviável, não fosse levada ao ar. Porque eu me referia aqui a personalidade, a pessoas, a políticos, fiz críticas duras, enfim. Provavelmente, numa circunstância dessa, o Conselho ia ter que deliberar se a nossa conversa poderia ir ou não ao ar, porque poderia violentar o ouvido de alguma moça ou de algum rapazinho ingênuo que não tivesse ainda preparado para ouvir tantas verdades. Há uma grande diferença entre televisão pública e televisão estatal, né? É verdade. Não é? Nós, por exemplo, vivemos juntos isso lindamente com a aparição da Rádio Universitária em 81. Sim, era uma rádio pública, não é? Não era uma rádio da reitoria da Universidade Federal do Ceará. Nem era, nem é. Acredito eu que continua não sendo. Não é? Até porque o princípio é este. E a universidade é um espaço livre, né? Talvez o mais livre. Eu começo esse livro dizendo isso. A primeira é um pensamento de Derrida, logo o outro. Você pode até ler, porque ele é muito logo na primeira, embaixo, na primeira... Está aqui. A universidade deveria ser também o lugar no qual nada está ao abrigo do questionamento. Jacques Derrida, muito bem, é isso mesmo. O lugar do qual nada está ao abrigo do questionamento. Quer dizer, você pode questionar tudo. Tudo é questionável. Nada é sagrado, né? E isso é um ponto que eu percebo na universidade brasileira, de modo geral, é que a universidade ela questiona muito o entorno dela, mas ela tem uma incapacidade enorme para se autoquestionar. Ela é muito crítica para fora, mas o processo de autocrítica é muito doloroso e quase sempre não se completa. Por quê? Nós conversávamos há pouco tempo, antes de entrarmos aqui, que há um traço autoritário na postura da universidade e dos intelectuais. Que a fazem. E eu veja essa briga recente com a ministra da Cultura. Sim. A reação contra ela, partida de intelectuais, de artistas, mas uma reação tão virulenta que dá uma amostra exata dessa intemperança que existe entre as pessoas de pensamento, de pautar as suas ideias como centro e como referência da verdade. E dificilmente se aceita o que o outro pensa ou diz ou declara. Isso, será que sempre foi assim entre intelectuais? Essa intolerância pela opinião que não é a sua? É um motivo de uma reflexão. A universidade não é um partido, né? A universidade não é uma associação de... A universidade critica o... Pelo contrário, ela é a pluralidade, a própria palavra da universidade, né? É universalidade. É um lugar onde se pode declarar francamente, e sem medo de ser preso, ser punido, o que você pensa, a sua verdade. Não é? Porque cada um tem a sua verdade pessoal. Sim. Não? A verdade real, ela é decomposta pelos observadores que veem a verdade real através da sua verdade, da sua lente de adaptação, às suas conveniências e às suas tendências. Mas mesmo assim, então que deixe o outro fazer a mesma coisa. E isenção não há, porque, quer dizer, cada um tem o seu pensamento, claro que em confronto com o outro, em diálogo com o outro, esse pensamento pode ser modificado. Mas o problema é quando você começa a desqualificar o pensamento do outro, ou não deixar que ele aflore. Ou então vencer pelo escárnio ou pela elevação da voz. Não é? Há muitas formas de calar a ideia da qual nós não gostamos. Pela ironia, né? Pela ironia. Às vezes eu digo muito isso. A ironia ainda é uma forma inteligente. Mas é tão poderosa quanto o grito, não? Até mais poderosa. Não tem isso? Tem. Porque geralmente as pessoas... Uma coisa que me irrita... Há uma diferença entre a ironia e a sátira. A sátira é destruidora. Mas a ironia
caminha para e passo com o pensamento crítico, né? Sim, mas num duelo intelectual ela tem um poder, um poder corrosivo extraordinário. É o riso, porque a pessoa mal-humorada, se não perde no argumento, perde na confrontação pelo menos da imagem, não é? Enfim, a pessoa circunspecta não leva vantagem numa discussão. O humor faz parte da inteligência, né? Da articulação da inteligência. Olha, o dialogador de hoje é o criador da rádio universitária, é o criador de tantas curadorias dentro da universidade. Eu estou me lembrando aqui daquela linda que o professor Antônio Martins Filho criou, como é? A coleção Alagadiço, é? Alagadiço Novo. Alagadiço Novo. Que é o nome do sítio lá da Messejana. Tanta coisa linda que este homem criou. Olha aqui. O Paulo Elpidio me trouxe Antônio Martins Filho, centenário de nascimento. 1904, 2004. Eu vivo dizendo aqui, agora eu vou dizer na sua frente, que eu considero... Sempre que acontece assim, um motivo para falar, eu falo. Eu considero o cearense do século. A figura mais importante do século XX. Ontem mesmo me declarava isso Ednilo Soares. Me dizia essa mesma reação, dizia que é o cearense do século. Século XX. Realmente é um homem extraordinário. Extraordinário. E deixa-me usar, eu trouxe isso intencionalmente, essa imagem, esse santinho. Esse santinho. Ontem o Instituto Ceará, a diretoria do Instituto Ceará se reuniu e, por iniciativa de um dos seus membros, exatamente o professor Ednilo Soares, tomou uma decisão muito importante, de encaminhar a prefeita municipal e a Câmara Municipal uma manifestação formal que será seguida pelos outros sodalistas, as outras academias de Fortaleza, para que se dê o nome da Avenida da Universidade, a Avenida o Reitor Antônio Martins Filho. Porque a Avenida da Universidade, a universidade passou a ter, essa avenida passou a ter esse nome quando foi criada a primeira Universidade do Ceará. Hoje são 6. Portanto, perdeu o significado. Mas de pelo menos 5 universidades, o Martins Filho esteve à frente ou ajudou diretamente a elaboração do processo e criação. Portanto, é o criador de todas essas universidades. E ele é criador desta casa também, num certo sentido. Desta casa, a TV Ceará, que antes era TV educativa. Ele era presidente da FUNEDUCE. Era ligado à FUNEDUCE. Não era? Exatamente, ele era presidente da FUNEDUCE. Ele era presidente da FUNEDUCE. E a TVE era uma... É verdade. Era uma instância da FUNEDUCE. Da FUNEDUCE. Né? Com a nossa Antonieta Carlos. A FUNEDUCE foi exatamente que criou a UES. E criou a TV. A fundação criou a Fundação de Teleeducação do Estado do Ceará. É exatamente isso. A qual foi concedido um canal, né? A qual foi concedido um canal, que é este canal. Eu tenho uma eu estou aqui numa casa que foi minha, posso dizer assim, minha, entre aspas. Porque como secretário de Educação do primeiro governo, É verdade, você foi secretário de Educação. A TV educativa era vinculada à minha secretaria. Né? E foi uma das coisas que realmente eu sempre acompanhei com muito interesse. E ela agora, a TV educativa, está ligada à Secretaria de Cultura. De Cultura. Agora é a Casa Civil, é verdade. Já esteve ligada à Secretaria. Já esteve ligada à Secretaria de Cultura e hoje está ligada à Casa Civil. Faz parte do organograma da Casa Civil. É verdade, é verdade. Desculpem, é porque eu estou aqui desde 74, desde 1974, e já vi a TV ligada a tantos jogos. Já vai tomando certas liberdades com a casa, né? Já foi tomando. Afinal de contas, a primeira voz que se ouviu nesta casa foi a minha, e eu trabalho aqui desde antes da inauguração, sabia, Paulo Elpidio? Antes da inauguração já trabalhava aqui, como locutor da fase experimental. Mas isso deixa para lá, vamos ver aqui esse objeto curiosíssimo. Um peão? Um peão. Não pode, eu não sei colocar, eu não sei. Mas não pode também, ele é cenográfico, né? Ele é cenográfico, ele está todo todo prontinho.
Um peão, Paulo A Eupídio, você me primeira surpreendeu. coisa que se fazia quando se ganhava um peão, era tirar esse prego, porque esse prego geralmente Esse era um aqui? prego, e colocava um parafuso grosso que a gente limava, enfim, que era para ter um melhor desempenho. Isso era fatal. Quem está falando é o menino Paulo Eupídio? Eu fui um grande jogador de peão. E por que você trouxe o peão? Eu trouxe o peão porque representa Pra isso? talvez uma das fases mais alegres da vida de qualquer garoto da nossa geração. A infância. Hoje ele não conhece mais. O meu neto, que tem 9 anos, Tiago, minha neta Paulinha, nunca viram um peão. E aqui está. Um peão. É inacreditável, né? Isso, agora dizendo, isso gira. Essa corda, quando puxada, faz ele girar, por isso que se chama peão, ele gira em torno de si próprio. E os mais ardilosos, como nós na época, nós pegávamos o peão com a mão e ele ficava girando na palma da mão. Isso era uma habilidade que poucos dispunham. Não é verdade? Só quem tinha essa habilidade daqui era o Paulo Eupídio. E outra coisa, que eu era criança. Quem jogava, ainda tinha uma tão sem discriminação. graça, tão sem quem habilidade. jogava peão não aceitava ioiô, porque ioiô era coisa de mulher. O ioiô, aquele brinquedo que vira e vai sobe. Peão era jogo de homem, era um brinquedo de homem. Ioiô era de mulher, de garotinha. Por quê? Por quê? Porque é mais delicado, né? E não exigia uma certa destreza, uma certa agressividade. Agressividade. Porque isso às vezes terminava na testa de um contendor. Muitas vezes era desastre. E competição também. Competição, briga, isso numa briga, terminava com esparadrapo, hipoclorina naquela época, não era? O desinfetante era hipoclorina, você lembra? Não tinha. Olha, Eupídio, você me trouxe para pautar a infância, é isso? Você quis pautar a infância? Não, é uma coisa boa. É boa, é boa. Fundamental, por isso que é preciso investir tanto, né? Em educação. É preciso salvar as crianças. É preciso salvar as crianças. Preciso. Um país que não se preocupa com as suas crianças não tem futuro, não está construindo a sua história. É preciso assegurar, dar oportunidade. E isso faz parte. Isso o faz lazer, parte, o lúdico, as artes, não é? Por aí que isso é um processo informal. A inteligência se desenvolve, não é? Porque a gente tem a ideia de, então, quando se fala em educação, de que é só colocar as crianças para estudar. Não, é para fazer esporte, arte, brincar. Brincar. Existe algo mais fundamental para a criação dos sentimentos, para a percepção da criança em relação ao mundo, do que o brincar, não é? Embora o Anísio Teixeira dissesse, ele discordava, ele dizia que a escola não é risonha e franca, como dizia o poeta Casimiro de Abreu. Né? Ele não, a escola não é só risonha e franca, a escola é dura, a escola socializa, a escola violenta a criança nesse sentido da socializar, porque a socialização é uma violência inominável, né? A criança sai da casa, da convivência da sua família e de repente se vê num colégio, numa creche, né? Então ele dizia, a escola não é risonho e franca, o aprendizado não é risonho e franco, é duro, exige disciplina, exige, enfim. Mas uma certa hierarquia, né? Exige. Esse é o outro lado da... Virar gente é difícil. É pena. Eu não sei se vale a pena. Hein? E será que vale a pena? Mas nascer também já é uma violência também, não é? Mas nasceu, você não foi consultado. Você não foi consultado. Mas ir para a escola também não. Foi consultado, não foi mandado. Mas foi mandado, você tem que ir. Mas alguns resistem. É pena que não... Mas também a vida fora dessa socialização, a vida fora dessa agressão. Não há porque é o pior. A vida fora disso é o pior. É a barbárie. Os animais se socializam entre si, não é? Claro. Terminam na convivência entre eles. São certas regras não escritas, né? Que eles terminam por observar, por obedecer, seguir. É impossível ser sem o outro, né? Não, eu acho que... Ser sem o outro não dá. O meu neto, por exemplo, o Tiago, chegou na minha casa um dia desse e disse, vô, nessa casa tem regras? E eu fiquei Perguntou assim... que idade tem? 9 anos. Vô, nessa casa tem regras? Aí eu fiquei em dúvida, não atentei para o que ele queria saber. Ele disse, não, porque no meu colégio tem, a professora põe as regras pregadas na parede. Aí eu disse, tem.
aqui nessa casa tem regras. Onde é que estão escritas? Aí eu olhei para ele e o velho resolveu gozar o neto. Porque as regras aqui são consuetudinárias, são transmitidas pela palavra. Pela palavra e pelo costume, é? E aí eu senti, sabe? Vai procurar no dicionário o que significa. Mas o que significa consuetudinário. Eu vi no meu neto ali florescendo um novo Cláudio Bevilacqua. A vocação jurídica. Que coisa linda, mas é linda mesmo. Mas era bom você colocar, mandar por escrito. Eu estou pensando em fazer isso. Porque eu acho que pelo menos uma coisa você despertou nele. O interesse em descobrir o que significa consuetudinário. Paulo Elpidio de Menezes Neto me trouxe dinheiro e fóssil. Esse fóssil é mais velho do que nós, viu? Sim. Tem alguns milhões de anos. Mas pouco, né? Pouco. A diferença eu fui convidado para os 600 anos na Universidade de Colônia, quando eu era reitor. E o que é que eu levo de presente e tal? Eu levei um fóssil. Mandei botar numa caixa bonita e fui entregar ao reitor da universidade. Quando ele recebeu, ele disse: reitor, para mim, pode estar certo que este foi o presente mais antigo que nós recebemos, porque ele é mais antigo do que a própria universidade. Estava fazendo 600 anos. E é verdade. E é lindo a gente saber disso, né? Coisa linda, né? Que nós temos um patrimônio extraordinário ali na Serra do Araripe, né? Durante muito tempo foi transformado em tijolo, né? Sim. Uma coisa lamentável. De saber que a história está aqui. É muito mais velho do que todos nós. Mas isso também está sendo dilapidado, não? Está sendo. Agora parece que criou-se no Cariri, na região do Cariri, Quixadá, por acolá, criou-se mais uma consciência de que esse é um bem inestimável que não pode ser transformado em tijolo para construção e que não pode ser vendido para turista, enfim. Dinheiro. Aí você está vendo? Você lembra do cruzado? Cruzado do tempo do Reis ainda. Cruzado. A gente comprava. Isso aí é um cruzeiro. Olha, um cruzeiro getuliano. Um cruzeiro getuliano. Com a efígie do Marquês de Tamandaré. E aqui dólar? Aí para nós que somos sonhadores, é uma cédula de $1 milhão que, não é? Trouxe para mim? Acho que acho que é o Milton Fernandes que diz: quando falo em cultura, eu puxo logo meu talão de cheque. Pois é. Como aquele general, era um general nazista, que dizia que quando ouvia falar em cultura, tinha vontade de sacar o parabellum. Sacar o revólver, sacar a arma. E ele dizia: aqui no Brasil é o seguinte, quando se fala em cultura, eu tenho logo vontade de sacar o meu talão de cheque. Associa-se investimento da cultura, né? Dinheiro. Por exemplo, você é um intelectual, um homem, um sonhador, não é? E, no entanto, me trouxe dinheiro. Mas sabe, não dá para sonhar. Não, mas para recordar duas fases. Primeiro, o Real, um cruzeiro aí lembra Estado Novo, lembra o Getúlio, uma fase longa da vida brasileira, da qual alguns se orgulham, outros nem tanto, e muitos criticam, não é? E o outro é uma fantasia. A fantasia da moeda forte. O dólar está cada vez caindo mais nas bolsas internacionais, embora a economia americana continue sólida. E nós temos em mãos o que seria o desejo de muita gente ter $1 milhão. Né? Inclusive o meu eu vou guardar. Ou um milhão de amigos, né? Como queria o Roberto Cláudio. Olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu tenho aqui o meu objeto surpresa para o Paulo Elpidio de Menezes Neto. Eu quero. E o meu tá aqui? E cadê o meu? Aqui, tá aqui o seu. O meu é pequenininho. Deixa eu aqui. Agora você me deu o seu. Eu vou abrir o meu. Deixa o meu pro final. Vamos ver aqui o que tem. O que Paulo Elpidio de Menezes Neto me trouxe como surpresa. Atenção. Don Quixote e Sancho Panza. Don Quixote, l'Hombre de la Mancha, o Homem da Mancha. Don Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Reflita sobre o que você me trouxe, o que significa. Isso é um herói, isso é um herói utópico. Não é um herói eterno, né? Que virou, como é que chama? Virou adjetivo, né? Quixotesco, né? Quixotesco, aquele que luta contra os moinhos de vento.
contra o impossível. Outro impossível. Né? Somos todos nós, Paulo Eupídio? Nós somos, olha, nós somos veja lá, o Sancho é o real, é o homem, é o realista, é o pragmático. Ele só deixou de pragmático quando foi feito rei da barataria, que aí empolgou-se, como de repente viu o poder, o prestígio, o dinheiro próximo, né? Transformou-se. Mas o Sancho sempre foi o pragmático, via as coisas como elas eram. E o Quixote é aquilo que é aquele nosso lado, que a gente às vezes esconde com vergonha, é o lado fantasioso, que vê as coisas como gostaria que elas fossem, né? Enfim. O Brasil está dividido, sempre esteve dividido, e hoje, mais do que nunca, entre essas duas figuras. Uma parte delira. Uma parte delira. E outra parte pondera. E outra parte pondera. Só que ambas as partes parecem que estão fazendo muito dinheiro, né? Paulo Eupídio, veja o que eu lhe trouxe. Tem a ver com tudo, com a ideia do Quixote, da utopia. Olha, é isso mesmo que você está vendo. Eu lhe trouxe sementes. Você sabe como é que a gente, quando era menino, usava isso? Não. Para fazer os olhos dos cavalinhos naquela coisa de carnaueira. Mas eu trouxe no sentido assim, ó. Como é que você lê isso? Por que você acha que ele trouxe isso? Eu quis semear, eu quis trazer sementes. Vamos já jogar abusos aqui, viu? Não, no sentido poético, Paulo Eupídio, no sentido de criar, semear coisas, novos projetos. Eu sei que você é um Dom Quixote, num bom sentido, um homem que pensa as coisas. O slogan da La Russa é Je sème à tout vent. Exato. Da editora, Je sème à tout vent. Então é o que nós estamos fazendo. Eu quis trazer isso, Como é que você está lendo isso? A minha leitura foi essa. Vamos semear, vamos fazer. Eu quero dizer publicamente que acredito no Paulo, que o Paulo foi sempre um semeador e que ele continua semeando. Estou colocando aqui, fazendo uma chuva em cima do Dom Quixote. Ó. Semear boa vontade, semear, não é? Ideias novas, vontade de lutar, de combater, de ser irreverente, de não aceitar as coisas como elas são, não é? De contestar, não é? É esse. O símbolo do nosso encontro de hoje com o professor Paulo Eupídio, a quem agradeço pela presença. Foi lindo, foi lindo. Quero terminar com essa imagem. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.